Tá só. Tá no mudo, Fabi. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Eu sou Fabiana Aguilar, Bom trabalho dia. na área de marketing e negócios da IT2B. Hoje a gente vai falar como transformar a gestão de conteúdo em um ativo estratégico para o seu negócio. Eu vou esperar uns 5 minutinhos para dar tempo das pessoas irem entrando. Ok. Bom dia, Renato. Acho que a gente já pode dar início. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todos. Hoje, quem vai falar com a gente aqui é o André Antunes, da OpenText, e o Odair Souza, né, da IT2B. A caixinha de perguntas e respostas vai ficar aberta. Aí eu peço que vocês deixem as dúvidas e perguntas. E aí, ao final da apresentação, a gente responde para vocês, tá? Eu agradeço mais uma vez pela presença, espero que tenham uma boa apresentação. Tá bom. Bom dia a todos. Agradeço aí a presença de cada um de vocês. Vou rapidamente aqui só dar uma introdução de quem é a IT2B, né? A IT2B é uma integradora de soluções especializada em infraestrutura tecnológica para atender os setores público e privado, né? É uma empresa brasileira com mais de 20 anos.
A IT2B atua em 3 linhas de negócio, em IT Solutions, com soluções que são personalizadas para atender os desafios de TI, né, das empresas, seja ela do setor público ou privado. Digital Experience Platforms, que é um conjunto integrado de tecnologias que permite às empresas criarem, gerenciarem e otimizarem experiências digitais personalizadas para os seus clientes, né? E cibersegurança, onde a gente tem aí toda a proteção de dados sensíveis e prevenção a ameaças cibernéticas com soluções inovadoras e seguras. Hoje nós vamos falar justamente de como as empresas podem transformar a gestão de conteúdo, ou seja, como ela transforma os seus dados num ativo estratégico para o seu negócio. Então, o André, que está aqui conosco, ele vai discorrer sobre esse assunto, né? A IT2B, em parceria, então, com a OpenText, né? O André é da OpenText, vai se apresentar aí, falar conosco aí sobre como as soluções da OpenText, que são implementadas pela IT2B, podem ajudar as empresas a transformar o seu conteúdo num ativo estratégico, né? Então, o André vai falar bastante aí sobre as funcionalidades dessa solução, como que as soluções da OpenText, que são implementadas pela IT2B, podem ajudar os nossos clientes, as empresas, a transformar a gestão de conteúdo em um ativo estratégico para o seu negócio. Então, é com você, André. Vou parar de apresentar aqui. Bom dia, Odair, obrigado. Eu já puxei a apresentação para cá, vocês estão vendo minha tela Sim. aí, né? Então tá bom. Bom, Odair, obrigado pela introdução, bom dia a todos, obrigado aí pela presença no nosso webinar. Como o Odair já bem colocou, o nosso objetivo hoje é falar bastante sobre como a OpenText tem ajudado os seus clientes a transformar a gestão de conteúdo em um ativo estratégico para o negócio. E muito focado no que as grandes corporações têm de desafio hoje, que é a adoção de IA generativa, né, da IA agêntica, da IA conversacional, seja lá qual é o título que as organizações estejam dando aí para essas iniciativas, tá? Para quem não conhece a OpenText é uma empresa canadense de mais de 30 anos aí de existência, tá? Uma empresa que fatura hoje quase 6 bilhões de dólares globalmente. Ela hoje atende 98 das 100 maiores organizações globais, uma presença no Brasil desde 2014, se não me engano, a OpenText tem escritório no Brasil, atende muitos clientes no Brasil, grandes organizações hoje utilizam as nossas tecnologias. A OpenText tem se tornado mais conhecida no Brasil recentemente a partir da aquisição da Micro Focus, né, uma empresa que é mais conhecida no mercado nacional por soluções líderes de mercado como Fortify, NetIQ, e um portfólio robusto aí em cibersegurança, em ciclo de vida de aplicações, enfim. A gente incorporou a Micro Focus a esse portfólio e fez a OpenText se tornar um pouco mais conhecida no Brasil, mas já é uma líder aí no segmento de AIM global, Enterprise Information Management, com soluções que ajudam as empresas a gerenciarem seus conteúdos corporativos. Eu vou falar um pouco disso hoje nessa apresentação, e como bem dito aí na abertura, estejam à vontade para fazer pergunta, para mandar aqui interações. Vamos tentar transformar esse webinar aqui num bate-papo para esclarecer qual é a abordagem que a OpenText e a IT2B têm trazido para o mercado para a adoção de inteligência artificial. Eu sou o André Antunes, sou Senior Account Executive aqui na OpenText, vou completar 3 anos na companhia, atuo no estado de São Paulo, mas em parceria com um time vasto aqui de executivos que atende tanto o mercado nacional como toda a América Latina. Então, seja qual for o segmento que vocês estiverem inseridos, estejam à vontade para me procurar o Odair, a gente consegue atender vocês em qualquer parte do território nacional, em qualquer região da América Latina, tá? Bom, o pilar principal da visão da OpenText para IA generativa, para IA corporativa, para IA agêntica, para IA conversacional,
é que o fundamento de tudo é uma boa gestão de dados, né? E dentro das organizações, tirando o contexto de inteligência artificial, sem uma boa gestão de dados, a gente não consegue dar contexto para as informações, e sem o contexto, a gente não vai conseguir ter uma IA corporativa, né? A IA corporativa vai falhar. E o objetivo desse webinar, desse bate-papo, não é nem tanto falar de tecnologia, é mais falar de abordagem, falar de como nós olhamos para esse desafio, e baseado em estudos do MIT, baseado em relatórios do IDC, baseado em relatórios do Gartner, mostrar como nós entendemos que a IA generativa deve ser tratada dentro das organizações e como a gente tem posicionado as nossas soluções para atender essas demandas, ok? Falando basicamente do desafio, a IDC estima que aproximadamente 90% das informações do mundo estão dentro das organizações e não na internet pública, tá? Só que, como nós bem sabemos, a maioria das mais conhecidas linguagens aí de LLM, né? Os mais conhecidos LLMs foram treinados em informações públicas, sejam em dados da internet, vídeos do YouTube, informações que são compartilhadas abertamente. Só que essa discrepância entre 90% dos dados estarem dentro das organizações e as LLMs serem treinadas em cima de dados públicos cria uma lacuna de verdade para as empresas, né? A IA corporativa não está falhando por conta do modelo ou do LLM, ela está falhando por conta de uma gestão ruim dos dados, tá? O MIT constatou que apenas 2% das empresas estão obtendo impacto nos negócios com IA. E a causa raiz é, como eu já disse, o dado, né? Sem o dado não tem contexto, e sem contexto a IA corporativa vai falhar. Só que embaixo dessa superfície, as informações corporativas são proprietárias, são regulamentadas e são críticas para o negócio. Aqui a gente está falando de contrato, de fatura, de registro de RH, documento de engenharia, são os dados que as organizações estão menos dispostas a compartilhar, né? Porque além de representar um risco de conformidade, muitos desses dados representam uma vantagem competitiva, na informação que eu não posso correr o risco de expor, de ter uma exposição, mesmo a gente pode considerar aqui LGPD, GDPR, né, para empresas lá fora, tem uma série de regulatórios aqui no Brasil, falando de empresas financeiras, a regulação do Bacen 538 também passa por isso aqui. Então, tem uma série de desafios aqui que as organizações têm de expor esse dado e correr risco por conta dessa exposição. É por isso que a OpenText acredita que a IA ela precisa ir até o dado e não o contrário. O IA da OpenText e o Content Aviator, que é o produto que a gente vai pincelar mais aqui ao longo da apresentação, eles foram projetados para desbloquear esses 90% desses dados ocultos, vamos dizer assim, né? Levando a IA para o conteúdo corporativo confiável, mas mantendo segurança, mantendo governança e controle. Quando a IA compreende os dados do negócio e respeita a soberania e conformidade, é que a IA começa a gerar valor real para as companhias. Então, assim, para os clientes da OpenText, a gente nem coloca a questão mais de se devem ou não adotar IA, mas sim adotar IA com segurança, né, e em todo o conteúdo que eles já confiam com a nossa plataforma, e o OpenText Aviator foi desenvolvido nessa direção. Vamos dar uma explorada aqui ao longo do bate-papo de como isso acontece, de como isso pode acontecer. Bom, o MIT fez uma pesquisa com mais de 2.000 organizações para falar sobre a jornada de IA, né? Sobre quem estava já implementando IA, o que estava fazendo, como estava fazendo, para descobrir também quem estava tendo sucesso, quem não estava e como isso acontecia. Eles constataram que apenas 2% dessas mais de 2.000 organizações estavam, de fato, tendo algum sucesso, tendo vantagem competitiva com a adoção de IA. E aí eles se debruçaram sobre os outros 98% para entender aonde está a grande dificuldade, né? O que eles estão, onde eles estão mais esbarrando para conseguir ter esse resultado. E aí, quando a gente analisa mais de perto isso, geralmente o desafio não está no modelo, está na base que sustenta o modelo. A ideia hoje é mostrar como o OpenText está ajudando essas organizações a fechar essa lacuna, né, transformando esse conteúdo em conteúdo governável e confiável para uma IA competitiva e escalável dentro da companhia. Tá?
Depois a gente pode compartilhar com vocês, vou pedir ajuda do pessoal da IT2B aqui para mandar isso para todos os participantes, os estudos que a gente menciona aqui, até é importante vocês terem como base, tá? Bom, quando a gente analisa por que a IA tantas vezes não consegue gerar valor, gerar impacto nos negócios, como eu falei, o problema não está no modelo em si, está na base de dados que sustenta esse modelo. E aí a gente tem pesquisas recentes aqui do setor sobre a prontidão das empresas para IA, e isso mostra três barreiras que são recorrentes assim. A primeira, 52% afirmam que a qualidade e disponibilidade dos dados é um desafio, né? E se os dados não são confiáveis, o resultado também não vai ser. Isso nos leva ao segundo número, 42% dos líderes relatam baixa confiança nos resultados de IA, porque a informação está fragmentada, está em silo, está desconectada entre sistemas, enfim. Se 52% não confiam na gestão do dado, é claro que 42% não vai confiar no que a IA vai gerar, porque eu não consigo ter rastreabilidade daquela informação, eu não consigo ter confiança na informação que está dita ali. Mas o número mais impressionante, mais importante dentro desse contexto é que 89% das organizações citam preocupações com a proteção de informações corporativas sensíveis e regulamentadas ao utilizar IA. Quer dizer, aqui a gente volta, a realidade dos dados corporativos é que são contratos, são faturas, são registros de RH, são documentação de engenharia, documentos operacionais, perdão. Então, o risco de exposição desse dado é muito, muito grande, né? Acho que fica até óbvio aqui como é que isso cria uma dificuldade para as organizações criarem e exporem esses dados à inteligência artificial na internet, tá? A oportunidade está em ter uma abordagem diferente, né? Tornar o conteúdo corporativo pronto para IA onde ele está. Eu costumo falar que é acessar o dado onde ele reside, né? Se ele está no SAP, a gente vai acessar no SAP, se está no Salesforce, está no Salesforce, se está no Office 365, no Office 365, é não tirar esse dado, mas a gente vai explorar isso um pouco mais, tá? Porque dessa forma a gente consegue ter governança, integração e segurança. E é aqui que a OpenText tem ajudado, tem entrado com as suas tecnologias para apoiar os seus clientes, tá? Bom, se a gente deixar de lado um pouco o entusiasmo em torno da IA, uma coisa fica muito clara. O bom conteúdo é a chave para uma boa IA. E quando a gente fala de IA corporativa, não estamos falando de conjunto de dados abstratos, tá, pessoal? Nós estamos falando de documentos, são informações que realmente fazem o negócio funcionar. São contratos que definem ali obrigações e riscos, instrumentos de manutenção que mantêm as operações funcionando, são documentos de comunicação com o cliente que definem ali a experiência, a confiança do cliente. O desafio é que essas informações frequentemente estão distribuídas em diferentes sistemas, né? São dados que estão desconectados dos processos aos quais eles pertencem, tá? Então, é aqui que a OpenText entra. A gente se concentra em completar e conectar essas informações, fazendo com que eles tenham um contexto de negócio, né? Fazendo com que esses documentos sejam vistos dentro de um processo ou do processo onde ele participa de fato. E dentro das nossas tecnologias, a gente traz o conceito de Business Workspace, né? Os clientes da OpenText já utilizam esse conceito dentro das nossas soluções de content, das nossas soluções de gestão de conteúdo empresarial. Qual que é a ideia? A ideia é fazer com que esses documentos, essas informações não estruturadas, elas façam parte de um processo de negócio. O que isso significa? Significa que, a partir do momento que você identifica um documento, você sabe a qual processo ele está atribuído. Ele está atribuído a uma pessoa, a uma tarefa, enfim, tudo aquilo que aquele documento faz parte, a gente consegue contextualizar dentro de um Business Workspace. Ok? O conteúdo fica disponível aqui no ponto de intersecção dos principais processos de negócio. Estejam eles no SAP, como eu falei, esteja no SAP, no Salesforce, no Teams, SharePoint, SuccessFactors ou qualquer outra aplicação corporativa, a gente consegue trazer contexto para esse dado. E por que isso é importante, tá, pessoal? Porque a gente está propondo aqui dentro dessa abordagem a ter uma IA
que seja contextualizada, quer dizer, ela não vai simplesmente analisar documentos aleatórios para tentar gerar uma resposta ou gerar um resultado ali para quem está interagindo com a tecnologia. A ideia é que uma vez que você faça uma pesquisa, faça uma pergunta, solicite uma contextualização dentro da plataforma de IA, essa plataforma conheça o contexto daquele dado e te dê uma resposta contextualizada. Uma vez que nós conectemos o conteúdo aos processos de negócio, é dentro da IA que a gente vai aproveitar esse benefício da contextualização. Aqui a gente cria uma camada que a gente chama de camada confiável de IA, né, que não só tem essa questão de ter o contexto da pesquisa que está sendo feita, mas ela tem toda a governança, a rastreabilidade, segurança do dado que está sendo utilizado para gerar aquela resposta, tá? Fazendo um paralelo com a resolução 538 do Bacen, eu conversei bastante sobre isso na semana passada com alguns clientes e também no CIO Brasil, nós conversei pessoalmente com alguns líderes de empresas financeiras, e isso está bastante relacionado à resolução 538, por exemplo, que trouxe uma visão mais atenta do Bacen com relação a eles chamam de novas tecnologias, né, mas como as empresas financeiras, as instituições podem ser capazes de mostrar como uma resposta de uma IA que eles utilizam gerou aquela resposta, né? Qual é a rastreabilidade daquele dado, onde aquela plataforma de IA bateu para gerar aquele resultado. Então, uma iniciativa como a OpenText coloca aqui, né, do Content Aviator, e ter essa camada confiável de IA, ela foi criada exatamente para endereçar esse tipo de necessidade. Quando você tiver uma auditoria ali do Bacen falando, legal, a sua IA gerou essa resposta, fez esse score, fez essa aprovação, essa reprovação de crédito, mas com base em quê? Em quais documentos ela acessou, qual é a origem desse documento, qual é a governança desse documento, a confiabilidade desse dado. É aqui que a gente entra com uma plataforma integrando esses dados e tendo a gestão dessa informação totalmente rastreável, governável e segura. Ok? Só beber um gole d'água, porque a garganta está seca. Pessoal da IT2V, se tiver alguma pergunta, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, porque eu não estou vendo a tela do Teams, tá? Eu estou só com a tela da apresentação. Bom, um pequeno parêntese aqui, caso tenham clientes OpenText já da nossa solução de content participando aqui do webinar, a solução Content Aviator ela é gratuita, ela está disponível gratuitamente para clientes OpenText que usam a nossa tecnologia, tá? E aí, tirando um pouco o crachá, eu brinco quando eu falo sobre isso, a OpenText ela tem o Content Aviator, que é uma tecnologia de IA maravilhosa, nós mesmos aqui dentro da OpenText usamos bastante para as nossas tarefas internas, assim como usamos Copilot, também usamos outras tecnologias, e é importante falar dessa integração, a gente vai falar sobre isso já já, mas clientes que já tenham o OpenText, ou seja, qual for a nossa solução de content hoje implementada, ela já pode ativar gratuitamente o Content Aviator dentro dos principais hyperscalers, ok? Bom, mas antes de falar sobre IA em escala, nós precisamos reconhecer que tem uma realidade difícil assim dentro das organizações, tá? Mesmo organizações que têm uma forte gestão de conteúdo implementado, eles têm uma dificuldade em estruturar todo o seu dado para a inteligência artificial. A gente estima ali que aproximadamente 5%, para empresas que têm uma governança bem implementada, tá? A gente estima que aproximadamente 5% desse dado está preparado de fato, como estruturado, curado e contextualizado para a adoção de IA. Existe uma grande massa de dados aqui que a gente chama de dark data, uma tradução simplória aqui para o português, a gente está chamando de dados obscuros, mas são informações que são relevantes, né, que foram coletadas aí ao longo do tempo, são documentos históricos dentro da companhia, são importantes para a adoção de inteligência artificial, mas eles estão armazenados em repositórios legados, compartilhamento de arquivos, sistemas departamentais, plataformas antigas, enfim. Não é um dado ruim, ele simplesmente não está pronto para a adoção de IA.
Muitas vezes esse dado ele não tem metadados consistentes, ele não tem propriedade claramente definida e, principalmente, ele não está dentro de contexto de negócio, tá? Ou seja, mesmo dentro de organizações que têm uma tecnologia, uma governança de IA, apenas uma parcela do conteúdo corporativo pode ser utilizada hoje para a adoção de IA. E aí, nós temos uma pergunta, né? Como tornar esse conteúdo pronto para IA? Sem, claro, obrigar os usuários a reorganizar ou reestruturar manualmente anos de informações, tá? E aqui a OpenText também tem ajudado seus clientes com o nosso Knowledge Discovery, que tem exatamente essa função, tá? Ele se conecta aos repositórios existentes, sejam compartilhamentos de arquivos, arquivos históricos, sistemas legados, enfim, e identifica automaticamente o conteúdo que é relevante e valioso, tá? E aí, a OpenText utiliza a IA para analisar e enriquecer esse conteúdo, extrair identidade, tópico, relacionamento, classificação e qualquer outro metadado que confira significado e contexto para esse conteúdo. E aí, com base nesse enriquecimento, a gente pode determinar qual conteúdo deve ser gerenciado ativamente e trazer para um Business Workspace dentro da plataforma e ter ali toda a gestão de ciclo de vida e os controles que são inerentes àquele processo de negócio, àquele workspace, tá? O ponto-chave é isso, a gente não pede para os colaboradores dos nossos clientes fazer isso manualmente, né? A limpeza de anos de conteúdo ali. Nós utilizamos IA para preparar o dado existente para a própria IA. Okay? Uma vez que esse dado esteja incorporado ali ao Workspace, ele passa a integrar a mesma base confiável dos dados que são criados online, né? Dos dados dos 5% ali que já estavam prontos para essa utilização. Okay? Bom, falando um pouco da arquitetura de IA proposta, né? Nós temos basicamente 3 camadas aqui, 4 peças, mas 3 camadas. O principal ponto é avaliar que, à medida que as iniciativas de IA amadurecem nas organizações, a gente acaba percebendo uma demanda crescente por IA transversal. Quer dizer, existem várias IAs já sendo implementadas, várias IAs já sendo utilizadas, a gente precisa de uma abordagem corporativa e governada de verdade, com versionamento, permissão e trilha de auditoria para integrar tudo isso. Então, olhando para a OpenText, olhando a primeira camada aqui de cima, a gente sempre vai partir de uma solução de content, né? E aqui existem vários sabores de soluções do OpenText, esses nomes que estão aqui são nomes de produtos que nós temos hoje gerenciando conteúdo, seja o Content Management, Documento Content Management, a gente pode depois abrir uma sessão só para falar sobre features and figures dessas tecnologias, mas um cliente OpenText sempre vai precisar passar por uma solução de Content OpenText. A camada do meio é o Content Aviator, é a camada que ela é voltada para o usuário, né, onde ele faz a pesquisa, faz a comparação, resume conteúdo, enriquecimento de metadado, enfim, é onde ele interage ali onde ele vai pedir as suas respostas contextualizadas dentro da plataforma de IA. O Knowledge Discovery nós abordamos no slide anterior, é onde nós ajudamos os clientes a fazerem essa preparação de dados, né? São 160 repositórios, 160 tecnologias que ele suporta hoje para fazer essa migração automatizada. E a terceira parte aqui é o Aviator Studio, que é onde, de fato, é a camada de construção e orquestração, né? Que é onde os desenvolvedores vão conectar sistemas, vão criar agentes de IA, vão integrar os LLMs com segurança e zero copy. A gente chama de um ambiente zero copy, e já vou falar por que isso é importante. Uma parte do Aviator Studio é o Model Services, tá? É onde nós gerenciamos os embeddings, é onde existem ali os bancos, um banco de dados vetorial governado para conectar com segurança as LLMs, tá? E aqui, voltando a falar do Zero Copy, por que isso é importante? Porque, lembrando lá dos 89% que nós falamos alguns slides atrás, né, de gestores preocupados com a segurança do dado, com a governança do dado, muitas vezes com regulatórios, LGPD, Bacen, enfim, esse ambiente é onde a OpenText garante o Zero Copy, quer dizer, nenhum documento, nenhum dado é trafegado para fora da companhia.
tá? Apenas metadados, os embeddings e os insights que são autorizados são trocados. E, enquanto isso, os documentos de origem, eles permanecem protegidos, governados dentro do repositório de conteúdo. Então, não há nenhuma exposição, nenhum risco de exposição de conteúdo aqui. E aí, essa é a arquitetura onde a gente viabiliza tanto a integração com as aplicações líder de mercado, quanto as integrações de IA para IA. E aí, falando de integração IA para IA, à medida que as organizações vão adotando múltiplos sistemas de IA, né, e aí o que a gente mais encontra hoje no mercado é o SAP Joule, é o Microsoft Copilot, o Salesforce Agentforce e alguns outros aí, mas esses são os principais. Como é que a gente faz para essas IAs trabalharem juntas de forma segura e inteligente, tá? Primeiro ponto é, respondendo a pergunta mais comum que vem na cabeça das pessoas, então, para eu adotar o Content Aviator, eu preciso substituir essas tecnologias? Não. Muito pelo contrário, a OpenText ela se integra a essas tecnologias, mas faz isso de forma confiável e com governança. O objetivo aqui é ter insights orientados onde quer que sejam necessários. Quer dizer, se você faz uma interação ali com o SAP Joule ou com o Agentforce, eu vou rodar até 2 exemplos aqui, a OpenText e o Content Aviator, ele consegue, dentro daquele conceito de Business Workspace, extrapolar a tecnologia onde você está. Então, rodando um exemplo aqui, eu vou rodar um videozinho onde o Content Aviator está integrado ao Agentforce lá no Salesforce, tá? Ele vai fazer uma pesquisa qualquer dentro do Content Aviator, mas dentro do Salesforce, quer dizer, sem substituir a tecnologia que já está lá. E aí, o dado dentro do conceito de Business Workspace, ele vai compor uma resposta para o cliente, extrapolando os dados que estejam somente dentro do Salesforce. E no Joule é a mesma coisa, está falando para o universo SAP. Aqui nós rodamos um exemplo rodando dentro do SuccessFactors, em que ele vai fazer uma pergunta para o Aviator dentro do SuccessFactors, integrado com o Joule, e essa resposta que vai ser gerada aqui, ela é uma resposta que ela vai além do universo SAP. Então, a ideia é integrar essas diferentes tecnologias, mas sempre mantendo a segurança, a privacidade do dado, onde ele reside, onde ele é governado, onde a gente tem granularidade de acesso. Ok? Bom, deixa eu avançar aqui. Esse slide aqui, pessoal, ele não trata de nível de maturidade, tá? Ele trata de diferentes abordagens que nós encontramos hoje dentro das companhias para a IA. E aí, começando pela esquerda, né, a IA com aplicação única, aqui se trata da IA com o Content Aviator incorporado diretamente às principais aplicações de negócio. A gente está falando do SAP, Salesforce, Office 365, que é onde as pessoas trabalham, né? Essa abordagem é legal porque ela entrega valor imediato, né? Tem os quick wins ali. A gente já consegue resumir o contrato dentro do SAP, obter um resumo de instruções de manutenção no Salesforce, enfim, está feito. É quick win, é coisa rápida, a gente consegue gerar resultado rápido para as companhias. Com o Aviator, com o OpenText, basta ativar e levar esse conteúdo aqui pronto para a utilização. Opa, desculpa. A próxima abordagem é a abordagem integração IA para IA, né? Essa aqui a gente já começa a fazer integrações, já requer uma governança maior, a gente falou um pouco sobre isso no slide anterior, mas nós já começamos a conectar diferentes tecnologias de LLM dentro de uma plataforma para fazer toda a governança da gestão desse conteúdo. Então, aqui a governança acaba sendo um pouco mais importante, por isso que o OpenText também desempenha um papel fundamental, em onde a gente fornece toda a base de conteúdo governado, as APIs e as ferramentas que são necessárias para construir integração entre essas IAs com segurança, tá? A gente não oferece apenas a plataforma também, tá, pessoal? A gente trabalha com os clientes, com os nossos parceiros, para projetar e desenvolver integrações orientadas a casos de uso. A terceira abordagem é o santo graal aqui, né? A IA orientada por Data Cloud. Ela trata a IA em escala corporativa, né?
que já viabiliza aí casos de uso com IA agêntica, que operam sobre grandes volumes de conteúdo governado. Aí nós temos o OpenText Data Platform, que fornece base para essa abordagem. É ali que a gente permite gerenciamento de conteúdo, metadado, embeddings e políticas em escala. Ok? A principal mensagem desse slide aqui é que, independente da abordagem que o cliente esteja, né, que a companhia esteja, a OpenText ela tem tecnologia para apoiar e para ajudar os clientes a serem bem-sucedidos nessa abordagem. Ok? Mas, contudo, todavia, é importante dar um passo atrás em relação à arquitetura, em relação à tecnologia, porque, no final das contas, a adoção de IA generativa, de IA corporativa, ela não é só sobre tecnologia, ela é sobre impacto real nos negócios, né? E as empresas que alcançaram valor mensurável com IA têm algo em comum, tá? Voltando lá no relatório do MIT, não é só governança de dado, não é só essa boa gestão do conteúdo que gerou ali o sucesso dos 2%. Essas empresas também alinharam as suas estratégias de dados e IA diretamente ao resultado de negócio. Então, eles olharam para o negócio para mensurar onde de fato ia gerar valor e, a partir daí, a gestão de dados, a gestão dessa governança foi construída. E aqui a OpenText também, e a T2B, estão tendo essa abordagem para apoiar os clientes nessa iniciativa. Nosso foco não é criar mais uma ferramenta de IA, é ajudar os nossos clientes a conectar conteúdo, conectar contexto e conectar IA de uma forma que de fato impulsione negócio e de fato impulsione a estratégia empresarial, tá? E como é que a gente está fazendo isso? São 3 etapas ali. Nós temos uma etapa de descoberta, né, onde é feito um workshop com o cliente, com os nossos parceiros ali, para juntos a gente alinhar o objetivo da IA, alinhado aos principais, às prioridades de negócio, identificar caso de uso, identificar ROI, identificar KPI e deixar muito claro ali quais são os próximos passos, tá? Não é um projeto longo aqui, é mais uma fase de planejamento mesmo. E aí nós temos uma etapa de validação, aproximadamente 30 dias, né, onde a gente começa a exercitar ali o Content Aviator com dados reais, para validar a governança, validar a segurança, trabalhando com especialistas em IA da OpenText. E na terceira e última fase, padronizar o conteúdo e a governança para, de fato, escalar isso para a companhia. Tá? A ideia é muito simples, é começar pequeno, comprovar valor e escalar com segurança. Pessoal, basicamente era isso. Sei que é um conteúdo um pouco denso, mas a gente deixei alguns minutos aqui ao final, caso alguém queira fazer alguma pergunta, alguma consideração. Almir, caso você queira acrescentar alguma coisa, mas basicamente essa era a mensagem. Estamos à disposição de vocês aqui para perguntas e interações. Bacana, André, parabéns aí pela apresentação e pessoal, fique à vontade aí para fazer as perguntas. Ô, Fabiana, cada um vai levantar a mão e já fazer a pergunta ou vai colocar no chat e você vai ler as perguntas e a gente responde? Colocar no chat, no perguntas e respostas, fica aqui um P e um R, e aí eu vou lendo e vocês respondem. Ok. Então vamos lá, pessoal. Aproveitem aí que a gente ainda tem aí mais alguns minutos aí. E também já nos colocamos à disposição também para que vocês possamos marcar aí uma reunião na empresa de vocês para entender aí os desafios e aprofundar, inclusive demonstrar tecnicamente a solução, enfim, né, dentro daquela jornada que o André acabou de colocar, né, estamos aí à disposição para conversar com vocês, entender os desafios que todos têm aí com relação à IA, né, para que a gente possa auxiliá-los. Tem perguntas? E a Sidneida Veras perguntou como obter os dados legados para usar no sistema.
Bom, vamos lá. Obrigado, Sidneida, pela pergunta. Nós temos dentro da oferta da OpenText o processo que nós chamamos de Technology Discovery, onde nós empregamos inteligência artificial para fazer tanto a captação, a interpretação e a preparação desse dado para ser adotado numa plataforma de inteligência artificial. Quando você fala como, para eu te responder como, eu preciso entender a qual repositório, a qual tipo de dado você está se referindo, porque, como eu mencionei ao longo da apresentação, são 160 tecnologias que estão prontas para que a gente faça isso de forma automatizada. Suporte papel, você diz documento físico mesmo? Então, a OpenText, falando um pouco mais da companhia, ela é uma empresa que ela nasceu dentro da disciplina de EIM, né, Enterprise Information Management. E dentro dessa disciplina, nós temos tecnologia para fazer toda a gestão do ciclo de vida da informação, desde a captura, taxonomia, gestão desse dado, o ciclo de vida dele até o descarte dessa informação. Então, dentro desse arcabouço de tecnologias que nós utilizamos, inclusive integrado às soluções de content, nós temos soluções de captura de dados que são preparadas para fazer esse tipo de preparação. Então, nosso portfólio ele traz soluções para capturar também documentos, digitalizar esse dado para trazer para dentro da plataforma, e aí ele entra nesse ciclo aqui de preparação de dado para disponibilizar para IA, mas tecnologia para captura de dados físicos a gente também tem dentro desse arcabouço, tá? Pode ser um OCR simples, pode ser um OCR com inteligência artificial, mas temos o braço de capture embarcado também dentro desse portfólio. Não sei se respondeu a sua pergunta, mas podemos capturar esse dado e prepará-lo também, seja um dado físico através de capture, tá? Nós, como companhia, não. Nós temos parceiros que fazem isso, temos parceiros que fazem esse tipo de digitalização, mas a OpenText entra com tecnologia para fazer isso, mas podemos falar aqui num fórum paralelo de como indicar um parceiro para você ter esse tipo de processo. Vamos conversar, porque inclusive nós da IT2B já fizemos esse tipo de trabalho, né? A gente só precisa entender aí a documentação que você tem a ser digitalizada para que a gente possa oferecer aí uma solução, né, de ponta a ponta, como o André Eu não falou. quis mencionar porque eu não tinha certeza se vocês faziam, Adair. Sim, por isso que eu não, mas a gente já realizou esses trabalhos de digitalização de documentos, né? A gente tem Perfeito. aí, faz parte inclusive de uma outra gerência. Mas tranquilo, Cineida, fique à vontade aí para entrar em contato com a gente, para que a gente possa te auxiliar aí nesse desafio, tá bom? Bom, estamos à disposição, mas se tiver mais alguma pergunta, não fiquem tímidos. Colocar no chat aqui, tá aberto, e aí a gente responde. Ô, Fabiana, depois você vai disponibilizar os contatos, né? Tanto o meu quanto do André, o seu também, para que as pessoas possam entrar em contato e, de repente, a gente, caso não tenham conseguido aí fazer os questionamentos nesse momento, para que possam depois fazer os questionamentos, ou, como eu falei, até agendarmos uma conversa, né, onde a gente Vai ficar possa tudo disponível. Inclusive, a gravação do webinar a gente vai encaminhar por e-mail. Perfeito. Pessoal, agradeço então mais uma vez a agenda. Estou à disposição e fiquem à vontade para nos procurar. Em breve, provavelmente, façamos outro, né, aprofundando um pouco mais sobre outras linhas, mas a mensagem está aí, estamos à disposição. Quero agradecer a todos pela participação. Nós vamos enviar por e-mail, né, a gravação do webinar, deixar nossos contatos para agendar uma conversa, se aprofundar no assunto.
Acho que é isso. Não sei se você quer falar alguma coisa daí. Não, é só, pessoal, disponham aí desse canal nosso aí da IT2B, esse canal de webinars, onde a gente procura sempre trazer aí soluções inovadoras, né? Soluções que ajudam os nossos clientes aí nos seus desafios, principalmente aí nessa era de IA, né? Que como a gente viu, se você implementar uma IA sem ter os dados devidamente governados e conhecidos, faz com que você, de repente, entre naquela estatística de não conseguir tirar os resultados efetivos, né? E todo o conhecimento de negócio da empresa está na própria empresa, né? E o que nós oferecemos aí é justamente uma ferramenta que te ajuda a deixar a sua IA com a cultura da sua empresa, né? E a partir dali você tirar os insights que te ajudam nos seus desafios de negócio. Então, mais uma vez agradecer a todos e aproveitem esse canal de webinars da IT2B para estarem sempre informados sobre o que temos de melhor aí, em termos de tecnologia e de metodologias para a implementação de soluções inovadoras. Obrigado a todos. Valeu.